Boa noite, está no ar mais um DrCast, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade para vocês que sempre nos acompanham aqui. Informação com credibilidade aqui no DrCast. Eu tenho o privilégio de iniciar esta noite com um bate-papo muito especial com o Dr. Vidal Guerreiro. Ele que é médico cirurgião plástico, mais de 5.000 cirurgias realizadas, pioneiro na técnica de lift endoscópico facial em Mato Grosso, e mais outras técnicas, porque ele mesmo se intitula um curioso, né? Sempre incansável na busca por conhecimento. Muito bem-vindo, doutor Vidal, um privilégio recebê-lo aqui. Obrigado, Paula. Para mim é um prazer e um privilégio estar aqui com você. Doutor Vidal, há quantos anos você atende aqui em Cuiabá? Eu estou em Cuiabá há 10 anos. 10 anos. Isso, 10 anos. Medicina sempre foi sua primeira escolha, doutor? Sempre foi. Eu acho que vem de família, né? A família sempre quer ter um médico. E eu sou o segundo na família. Tem um tio que é médico e depois dele não teve mais ninguém. E aí, enfim, eu acabei, acredito ser, tendo sido direcionado para isso. Só que depois eu vi que era aquilo que eu queria mesmo e hoje eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Doutor, como que você veio parar aqui no Mato Grosso? Doutor, é de qual cidade? Eu sou de Santa Catarina, sou de São Miguel do Oeste. E aí é uma cidade pequena. Depois de lá eu fui para Porto Alegre, onde eu fiz minha faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois de lá eu fui para São Paulo, onde eu fiz residência nos Serviços Integrados de Cirurgia Plástica, no Hospital Ipiranga. Depois eu fiz mestrado na Universidade Federal de São Paulo. E aí depois eu comecei a procurar um lugar para morar, porque São Paulo é um lugar excelente para passear, para estudar, para se formar. Mas para morar é um lugar que cobra muito da gente. Eu passava muitas horas no trânsito, porque eu auxiliava, na época, alguns cirurgiões, grandes cirurgiões lá em São Paulo, que eu aprendi muito com eles. E aí eu passava muito tempo no trânsito. Passava 4 horas todo dia no trânsito. Aí chegou aquele momento que eu falei, olha, tá na hora de eu ir embora, porque senão eu não vou sair daqui. Tá E aí certo. eu procurei, vim para o Mato Grosso, porque eu tenho esse meu tio que é médico, mora aqui, e ele sempre foi uma porta aberta em que eu pude visitar ele durante a faculdade. Então, Cuiabá sempre foi um lugar que eu gostei de visitar. Já conhecia, então? Já. E aí foi que eu comecei, vim para cá, e aí fui extremamente bem recebido. E hoje os meus 2 filhos são cuiabanos, e eu falo que toda vez que eu viajo para fora, de onde é que vocês são? Eu sou mato-grossense, sou de Cuiabá. Acaba se tornando mesmo, né? Só. E o cuiabano, ele assim, ele é muito hospitaleiro. Eu também não sou daqui, sou paulista também, sou do ABC Paulista, mas eu sinto assim Cuiabá como se fosse aquela capital, mas ainda com jeitinho de interior. Todo mundo conhece todo mundo, né, doutor? Sim. E eu não acho nada longe aqui também. Tudo é perto. Doutor Vidal, eu sei que você escolheu uma área muito desafiadora da medicina, né? A cirurgia plástica ela é desafiadora. Você tem que lidar o tempo inteiro com a expectativa versus a realidade dos procedimentos dos seus pacientes. Qual que é o maior desafio para você na sua profissão? O maior desafio é exatamente esse, é você conseguir equilibrar a expectativa daquele paciente com aquilo que é possível de ser realizado. E esse equilíbrio é difícil, porque você muitas vezes explica, mostra, mas existe um sonho por trás daquilo. E aquele sonho, ele é um sonho que muitas vezes ele é inalcançável. E se você conseguir fazer esse equilíbrio, você consegue ter o melhor resultado dentro daquilo que é possível e também o paciente extremamente satisfeito, porque ele viu que foi feito tudo por ele, aquilo que tinha sido combinado antes. Então, na verdade, ele percebe a honestidade, a clareza daquilo que é possível ser conseguido. Então, talvez esse é o mais difícil de conseguir na medicina como um todo, não só na cirurgia plástica. O que te motiva em estudar tanto? Porque você foi pioneiro na técnica de facelift endoscópico, na técnica da mastopexia short scar, é isso mesmo, né, doutor? E também na técnica do umbigo, porque tem uma técnica que eu sei que você faz na abdominoplastia, no umbigo, que a mulherada gosta muito. O que te motiva a buscar tanto conhecimento e trazer tantas inovações à primeira mão aqui para o nosso estado? É a curiosidade, né? Eu acredito, eu me defino como uma pessoa curiosa. Então, sempre quando eu vejo alguma coisa diferente que pode agregar resultado naquilo que eu estou fazendo, eu vou lá aprender. Então, e isso foi com o umbigo, essa questão do umbigo foi
ainda na minha residência, que a gente se incomodava muito com aquele umbigo com uma cicatriz em volta. Então, a pessoa botava um biquíni, ficava aquele umbigo com uma cicatriz aparente. Todo mundo percebia que a pessoa tinha feito abdominoplastia. E ali a gente já começou a desenvolver, passou 2 anos desenvolvendo uma técnica de fazer um umbigo com uma cicatriz escondida. Então, hoje, eu sou muito feliz com essa técnica. O pessoal já me apelidou de doutor umbigo uma vez por causa disso. E porque ela deixa o umbigo para dentro e realmente fazendo aquela volta natural. Então, a pessoa coloca um biquíni, coloca uma roupa mais curta e ninguém percebe que ela fez abdominoplastia. Então, isso foi fruto de uma curiosidade. Na questão da mama, foi a mesma coisa. Eu olhei uma situação em que a gente teria, ou pelo menos o que se propunha, era ter uma cicatriz 50% menor do que o habitual, que era aquela cicatriz grande que a gente tinha na base da mama. E eu olhei aquilo e falei, poxa, se isso aí funcionar, realmente é uma ótima, porque você vai ter uma cicatriz que não aparece aqui no biquíni. E aí eu fui aprender isso. E aí trouxe isso para o Mato Grosso, fui o primeiro realmente que fez essa técnica aqui. E realmente eu sou muito feliz com ela também, porque acaba que as pacientes me indicam, vêm por causa disso mesmo, né? Então, isso é muito bom. É a curiosidade. Doutor, atende hoje pacientes do estado inteiro? Do estado inteiro. Acredito pela internet também, a gente como divulga o nosso trabalho, eu atendo pacientes de fora do estado, né, de outros estados. Por incrível que pareça, eu falo incrível que pareça, porque vem paciente de São Paulo para cá, eu falo, mas o que você está vindo para cá? Fantástico. Fica lá em São Paulo. A valorização da Paulo. saúde do nosso estado, isso é muito bom. E o paciente vem, então a gente fica lisonjeado. Aqui também existe não é uma coisa tão grande, mas existe um turismo médico também aqui em Mato Grosso, em que eu atendo pacientes que vêm da Europa ou Estados Unidos, né? Então acaba que são pessoas que têm familiares aqui, que vêm passar as férias e voltam mais bonitas. Já faz o que tem que fazer, volta para casa, né, de bem com a vida. Doutor, o que vem a ser de fato o facelift endoscópico e quais são os tipos de facelift que o doutor faz hoje, as técnicas? O facelift endoscópico é uma variante do facelifting, que é aquela técnica em que a gente levanta os tecidos do rosto, em que a gente usa pequenas incisões e usa aparelhos em que a gente consegue visualizar. É como se fosse uma ótica, né? A gente consegue visualizar na televisão, ou seja, na tela, as estruturas internas da face. E assim a gente consegue fazer a liberação daqueles ligamentos, daquelas áreas que estão presas, para a gente fazer a elevação dos tecidos. E isso tudo a gente faz com pequenas incisões. Então essa é uma técnica de facelift. Mas existem inúmeras, né? A história do facelift ela é fantástica. Ela começou com os cirurgiões fazendo uma incisão aqui na frente da orelha e soltando a pele, puxando a pele para trás. Então essa foi a primeira técnica que se lançou. Só que ela é uma técnica muito rudimentar em que o rosto fica muito plano, fica muito esticado, né? Então fica aquela cara meio esticada, a pessoa fica com estigma de cirurgia plástica. Realmente não é bonito. Tanto é que isso aí não se faz há 40 anos, né? A evolução das técnicas foi em que a gente soltava a pele, fazia a mesma incisãozinha aqui na frente da orelha, soltava a pele e pegava a gordurinha do rosto e ia trazendo ela para cima, dava pontos e jogava ela para cima, que é a técnica de aplicatura. Essa é a técnica mais usada no mundo. É uma técnica muito boa. Mas ela tem algumas limitações. O poder de tração dela, da elevação dos tecidos, não é tão grande. Mas é uma técnica muito boa. E as coisas foram evoluindo. Mais modernamente, ficou muito popular uma técnica chamada de deep plane, ou plano profundo, que é outra que a gente comentou, eu fui pioneiro em trazer essa técnica também para o Mato Grosso. Essa é uma técnica em que a gente solta menos pele, a gente não trabalha tanto na pele, mas a gente corta a gordurinha, solta ela por baixo e traz todo o tecido para cima. Pele e gordura juntos. Qual que é a grande vantagem? Bom, primeiro, nós vamos ter uma área de descolamento maior que me permite uma tração muito maior, ou seja, eu consigo levar muito mais tecido para cima. Segundo, quando você solta todo o tecido e
cola ele de novo, ele acaba tendo uma área de adesão muito maior. O que que isso representa? Uma firmeza maior e um tempo de duração também maior. Ou seja, é uma cirurgia que eu consigo puxar mais e eu tenho uma duração mais longa, ou seja, o resultado fica por mais tempo. E outras vantagens, por exemplo, menos risco de a gente ter sofrimento de pele, sangramento. Então, assim, ela é uma técnica que eu considero melhor. Só que ela é uma técnica que precisa de um treinamento muito maior. É uma técnica que você não aprende na residência. É uma técnica que leva tempo para você aprender, porque ela também tem as suas dificuldades e os seus riscos. Então, essa é o que eu faço mais hoje. E agora, ultimamente, eu trouxe uma nova técnica para cá que é fruto de curiosidade também. Fui para os Estados Unidos, fui para São Paulo, eu tinha ido para a Alemanha ver isso, que é uma técnica em que a gente faz cicatrizes reduzidas. É uma técnica, uma delas, né, uma variante, é uma técnica que a gente faz uma incisão aqui, um cortezinho aqui na região temporal, que é no meio do cabelo, ou seja, a cicatriz fica dentro do cabelo e você não vê mais nada. E você não tem cicatrizes aqui na frente. Olha só. Ela é uma técnica em que a gente faz tudo por lá. Tudo. Obviamente, ela não serve para todas as pessoas. Mas a parte boa é que eu consigo fazer toda a elevação do tecido, consigo reposicionar, mexer no olho, fazer aquele olho que o pessoal gosta, que eles chamam olho de gatinha, né? Que fica mais esticadinho. Tudo por uma única cicatriz. A gente chama ela de scarless facelift, ou facelift sem cicatriz, ponytail facelift, que é a questão de usar o rabo de cavalo não aparecer, né? E ela é uma variante desse lift endoscópico, que a gente faz pequenos orifícios e por ali a gente faz todo o trabalho. Então, o que eu costumo falar é assim, a parte... quando você vai oferecer esse trabalho, um trabalho de cirurgia facial para os pacientes, o importante é você ter uma formação mais ampla para que você possa oferecer para qualquer um que sentar na sua frente aquilo que é melhor para ele. Então, não quer dizer que um facelifting é melhor que o outro, porque eles têm indicações semelhantes, mas cada um tem a sua melhor indicação. Então, se você tem todo esse armamento, todas essas técnicas ao seu favor, se você tem esse treinamento, qualquer pessoa que sentar na sua frente, você consegue oferecer o melhor para ela, independente de qual técnica você vai usar. A probabilidade de satisfação é muito maior, né, doutor? É muito maior. Isso é fantástico. Quais são as vantagens do facelift endoscópico? A gente sabe que são inúmeras, né? O doutor citou algumas para nós aqui, mas se o doutor pudesse pontuar as principais vantagens do facelift endoscópico. Bom, a principal vantagem é que você não tem cicatriz aparente. Então, você imagina você fazer uma cirurgia em que o resultado final dela, você está jovem e a pessoa olha e simplesmente não vê nenhuma cicatriz. Então, ninguém sabe o que você fez. Então, essa é a principal vantagem. Mas tem outras. Tem a recuperação mais rápida também. Porque como o trauma cirúrgico é menor, porque você tem que descolar menos, por dentro, enfim, o trabalho é um pouco menos agressivo no tecido, a recuperação também é mais rápida. Então, em pouco tempo a pessoa já está bem, o inchaço já melhorou muito, então a recuperação é mais rápida. Eu diria, pós-operatório melhor, mais rápido e ausência de cicatriz. E quem que tem indicação para esse tipo de facelift, doutor? Essa é a melhor pergunta, né? A indicação mais precisa para esse facelift são pacientes que a gente não precisa retirar pele. Então, vamos lá. Pacientes mais jovens, na casa entre 40 e 55 anos, existe uma janela em que as pessoas já se sentem envelhecidas porque a maçã do rosto caiu, a bochecha está um pouquinho caidinha, mas ela não tem aquele excesso de pele para tirar. Então, nesse caso, essa técnica é ideal, porque você consegue reposicionar os tecidos sem deixar nenhuma marca aparente nesse paciente.
Porque é como se a gente fosse derretendo, né, com a idade. Os ossos, a gente vê que vai fazendo um afundamento aqui nas laterais, né? É como se os ossos do rosto fossem diminuindo e os músculos e a gordura fossem se realocando no rosto, na face, né? E o que esse facelift faz é colocar tudo no lugar, reposicionar a musculatura ali e a gordura em si, doutor. Isso, a gente reposiciona a gordura e a pele. E a parte boa é que essa reposição não é só uma puxadinha e ela fica lá. Não, não. Como você descola o tecido, você solta esse tecido, você cola, literalmente cola ele em outro lugar. Porque você gera uma cicatriz nova embaixo dessa gordurinha e ela fica mais presa na parte superior do rosto, que é onde você colocou. Então, Fantástico. lá no fundo é uma técnica que ela vem substituindo muitos tratamentos estéticos. E é muito interessante isso porque eu comecei a perceber um movimento das pacientes, faz uns 2 anos isso, um movimento de que as pacientes já estavam cansadas de fazer tanto tratamento estético. Então, houve uma super utilização de tratamentos estéticos. Sim. E aquilo que era para ser uma harmonização, muitas vezes a gente viu que houve uma desarmonização facial. Por quê? Porque as pessoas começaram a colocar muita coisa, inchava muito o rosto. Então, muitas pacientes falavam, poxa, o meu rosto agora está inchado, eu pareço que eu estou de ressaca, né? Ou estou parecendo mais gordinha do que eu era, e esse é um problema. E aí esse foi um movimento que não foi só aqui no Brasil, foi um movimento mundial. Mundial. Porque o que a gente percebeu no meio da cirurgia plástica é que vários cirurgiões ao redor do mundo, eles começaram a divulgar mais essas técnicas menos invasivas para poder dar um tratamento adequado para esse tipo de paciente que estava cansado de fazer tratamento estético. Então, houve realmente uma demanda maior que aí gerou no cirurgião plástico a necessidade de achar um tratamento para essas pacientes. Então, foi uma coisa que foi desenvolvida, ela já existia há muitos anos, mas de uma forma diferente, e ela foi melhorada, muito melhorada, nos últimos anos, em virtude dessa procura que os pacientes tinham, e a gente não tinha o que oferecer para eles. Imagina aquele paciente de 44 anos, tá bonita, mas tá caidinho aqui, qual que era a opção que ela tinha? Fazer preenchimento, inchar um pouquinho aqui, né? Fazer tratamentos de pele, laser, enfim, e dava sim um resultado, claro que dá, mas é um resultado aquém do que ela queria, e a duração desse resultado também era menor. E aí ela, poxa, não está valendo a pena para mim. E foi isso que motivou muitas pacientes a mudar o rumo, a querer uma coisa mais definitiva, uma coisa que desse um tratamento, que desse um resultado melhor, né? E eu não vou falar de definitivo, porque as coisas não são definitivas, mas que fosse um resultado... Mais duradouro, né? Exato, que fosse melhor, e é melhor mesmo, não engorda, não muda a pessoa. Não muda a característica, né? Preserva as características originais, a gente percebe. E o que eu acho legal e interessante também, doutor, é que as mulheres estão fazendo facelift cada vez mais cedo. Antigamente, o facelift era uma cirurgia plástica de mulheres, assim, de meia idade, 60, 70 anos, né? Quando tava com muita pele ali, elas iam e faziam. E ficava aquela pele mais esticada, mesmo aparente, que de longe você via que tinha feito um procedimento. Hoje, com essas técnicas mais sutis, mais aprimoradas, a gente vê que as mulheres, elas vêm aderindo mais cedo, com 45 anos, 50 anos, o facelift, a blefaroplastia. A gente houve uma mudança nesse cenário, né? Isso é o que eu venho percebendo, né? Sim, mudou muito. Essa técnica que a gente chama de lift endoscópico ou endo-mid facelifting, que é mais para essa região aqui da bochecha, eu tive uma procura grande e é até interessante, porque eu falava, a paciente vinha e falava, existe uma técnica que resolve isso, mas eu ainda não estou pronto para fazer. Então, é muito ruim para o cirurgião plástico ter que negar um paciente. Né? É uma situação muito ruim. Você fala, olha, eu ainda não sei fazer essa técnica. Só que eu falo isso com muita tranquilidade. Então, eu tive vários pacientes, mas vários que eu diria assim, entre 15 e 20 pacientes, não foram poucos, que eu falei, olha, existe, mas eu ainda não estou pronto para fazer porque eu estou em treinamento.
E eu entendo que para oferecer uma coisa eu tenho que estar pronto. Senão eu não vou oferecer aquilo que tem de melhor, o resultado não vai ficar aquela coisa, e aí, pô, ficou ruim para todo mundo. Para mim ficou ruim porque eu vou olhar um trabalho feito mais ou menos. Não está legal isso. E aí foi interessante porque aí eu terminei esse treinamento, a hora que eu fui lá, revi meus casos, que, enfim, foi um treinamento de 1 ano. E aí eu disse, ó, agora eu posso operar. E todas voltaram. E muitas eu tinha falado, ó, não faz mais preenchimento, porque senão atrapalha para eu... E elas ficaram esperando, e aí depois eu fui e operei várias pacientes nesse sentido. E foi muito legal, porque aí eu consegui realmente ver que o tratamento, ele dá um resultado super diferente do que os tratamentos estéticos alcançam, sem tirar a característica dessa paciente. E essa que é a grande sacada da cirurgia plástica. A paciente tem que continuar sendo ela, só que mais jovem, mais bonita. Ah, é bom demais, gente, né? Uma maravilha. Doutor, a mastopexia short scar, ela é indicada para quais pacientes? Essa é uma ótima pergunta, porque não existe uma técnica ideal para todos os pacientes. Isso a gente falou do facelift, e na mama é a mesma coisa. A técnica de short scar, ela é muito boa para aquelas mamas que têm uma pele média, não é uma pele tão fina, tão flácida, porque a gente conta também com um pouco de retração, de reacomodação da pele. Então, ela serve para qualquer tamanho de mama. Mas, se a pele for muito fina, muito flácida, a gente não consegue deixar a cicatriz tão curta, porque mesmo montando a mama, fica sobrando aquela pelezinha. E aí a gente acaba, mesmo usando a técnica, tendo que aumentar a cicatriz para compensar essa sobra de pele. Mas a técnica short scar, apesar de as pessoas procurarem a técnica pela cicatriz pequena, na minha opinião, o que é mais importante é o que a paciente não vê, que é a segurança dessa cirurgia. Porque nas técnicas de mama habituais, a gente tem um risco pequeno, mas existe um risco de sofrimento de areola, porque quando você pega o bico do peito, a areola, que está muito embaixo, e você tem que trazer ele para a posição certa, você faz algumas rotações ou algumas trações nessa mama que podem dificultar o fluxo sanguíneo. E aí você pode ter necrose, sofrimento, perder o bico. Então, são consequências que podem acontecer dentro de uma cirurgia. Isso não significa erro médico, isso significa só que o suprimento sanguíneo daquela areola não foi suficiente. Porque a técnica é assim. E na short scar, a maneira que você faz esse descolamento, essa elevação da areola, ela é uma maneira diferente, é uma maneira que não gera tensão, ou pelo menos gera muito pouca tensão. Então, o risco de você ter necrose ou sofrimento de areola, ele é realmente ínfimo. Né? Eu nunca mais vi nenhuma bordinha sofrida, nada. Simplesmente porque a areola não tem essa pressão toda que as outras técnicas, a maneira de tirar a pele, de tirar o tecido, gerava. Então, eu falo que ela é uma cirurgia que dá duas coisas numa só. Ela dá alegria para o paciente porque tem a cicatriz curta. Pequena. E ela dá a alegria e a tranquilidade para o cirurgião, porque ele fica tranquilo que aquela areola não vai sofrer. E agora a gente vai falar sobre a remodelação costal, mas antes eu quero chamar 2 convidados que chegaram aqui, né, para acompanhar a gente para esse bate-papo, para a gente dar sequência. E agora eu estou aqui com um super time, Dr. Thomas Buissa, Dr. Luiz Henrique Souza e Dr. Vidal Guerreiro, para falar um pouquinho, gente, do trabalho multidisciplinar que essa equipe vem desenvolvendo a fim de proporcionar um melhor pós-operatório para os pacientes. Dr. Vidal, primeiramente quero saber como que vocês se conheceram. Eu digo que foi totalmente por acaso, né? A gente trabalha em áreas diferentes, mas o que acontece muito no meio médico é que a gente acaba tendo pacientes em comum. E foi muito interessante, porque no caso do Luiz, eu referenciei para ele alguns pacientes para emagrecimento, né? Ele tratou pessoas que eu conhecia, amigos meus, e receberam elogios, né? Falaram, pô, ele é muito bom, um médico
um estudioso. E aí eu falei, bom, então eu vou indicar para ele alguns pacientes para ele melhorar esses pacientes, principalmente peso, né? O que eu queria era que os pacientes emagrecessem um pouquinho, porque eu sabia que isso ia dar mais resultado. E aí foi interessante, porque os pacientes voltaram, eu fiz a cirurgia, e aí eu comecei a perceber que o pós-operatório era bem diferente. O paciente estava recuperado muito antes do previsto, ele estava fazendo as coisas com mais tranquilidade, teve menos dor, enfim. Realmente foi uma mudança assim que me saltou aos olhos. E aí eu fui lá conversar com ele, falei, poxa, o que está acontecendo? Porque daqui a pouco eu nem vou operar mais paciente desse jeito, né? Sim. E aí eu entendi que ele faz um trabalho, né, de não só emagrecimento, mas um trabalho muito mais completo que isso, e que, para mim, trouxe um benefício enorme. São pacientes recuperadas muito antes do prazo e, assim, menos dor e muito mais felizes. Perfeito. Doutor Luiz, eu sei da importância da preparação pré-cirúrgica, né? O quão vale a pena a gente se preparar para um procedimento cirúrgico. A recuperação, ela é indiscutivelmente melhor. Quais artifícios o doutor utiliza hoje para preparar uma paciente para uma cirurgia, para um processo cirúrgico? Então, nessa ligação que eu tive com o Vidal, né, o que a gente propõe mesmo para o paciente? É um suporte nutricional, um suporte metabólico, né, e uma avaliação da composição corporal mais adequada para um tratamento cirúrgico mais adequado, para o paciente evoluir bem na sua resposta de cicatrização, uma resposta de reparação e uma resposta de reabilitação mais precoce do paciente, um pós-operatório, né? E um pré-operatório mais adequado para o paciente fazer a cirurgia. Qual que é o papel da soroterapia na recuperação cirúrgica, doutor? Então, qual que é o papel? A soroterapia tem a forma endovenosas e injetáveis. No caso, vai depender dos exames laboratoriais, porque tem aminoácidos, minerais, ácido fólico, vitamina B, e também depende da síndrome metabólica do paciente, da resposta inflamatória dele. O que seria isso? O paciente mais obeso, ele possui uma resposta inflamatória maior. Então, para diminuir esse processo inflamatório no pós-cirúrgico ou durante mesmo a cirurgia, a gente faz certas medicações assim para o paciente dar uma estabilizada nisso. Sensacional, são artifícios para melhorar a experiência cirúrgica do paciente, né, doutor? Isso mesmo, correto. Bacana. Doutor, existe a soroterapia pré e pós-cirúrgica. Qual a diferença entre elas? A diferença mesmo vai ser, dependendo dos exames laboratoriais, o pré, a gente vai tentar diminuir a resposta inflamatória dele. No pós-cirúrgico, a gente vai tentar fazer uma reabilitação mais precoce do paciente. Nós temos também a medicina do esporte e a reabilitação funcional, né? Eu sei que o doutor prepara aí atletas, né, pessoas para melhorarem o desempenho. Fala um pouquinho para a gente sobre os programas de reabilitação hoje que o doutor tem. Então, o programa de reabilitação de atleta vai depender mesmo da massa muscular dele. E aí, com isso, a gente pode usar testosterona, aplicação de injetáveis referente a isso. Mas isso depende mesmo da indicação, que é a faixa etária, libido, energia. Sensacional. São artifícios, né, doutor, que vêm para melhorar a qualidade de vida, a experiência. Doutor Thomas também tem alguns artifícios para poder agregar nesse processo cirúrgico. E é uma das queixas principais das mulheres, né, doutor? Ai, meu cabelo, vou fazer cirurgia, meu cabelo vai cair. Como fazer, doutor, para amenizar isso? Sobre a preparação, a gente utiliza desses artifícios, né? Tanto no exames, nos nutracêuticos, a gente usa de procedimentos como mesoterapia, MMP, e assim, para deixar aquele ambiente melhor para o pós, né? Para ter uma cicatrização e uma evolução mais tranquila. Perfeito. A tricologia ela é muito ampla, né, doutor? Isso. Tem muitos artifícios hoje, trata muitas coisas que as pessoas desconhecem, né? Uhum. Desde alopécias, doenças do couro cabeludo, até a parte da cicatrização também. Isso. Como que a tricologia ela pode atuar nesse processo da cicatrização mesmo em si? Algumas cirurgias são feitas através de incisões
no couro cabeludo, né? Uhum. E essas cicatrizes, às vezes elas, pela tensão na área, podem ficar mais hipertróficas, doloridas. A gente tenta minimizar isso com laser, com alguns produtos específicos, né? Sim. Silicones e alguns outros cosméticos e medicamentos que fazem com que não seja a cicatriz fique melhor, né? Doutor Vidal, com essa super equipe aqui fica até mais fácil para paciente, mais cômodo, porque, gente, eu fiz uma cirurgia há 10 anos atrás, eu estava contando um pouco do meu relato para vocês, sem preparo pré-cirúrgico. E eu era 10 anos mais nova, tinha tudo para ser muito melhor do que a minha experiência recente. Só que a minha experiência que eu tive agora em janeiro, doutor, uma cirurgia muito mais invasiva, uma remodelação costal, inclusive o doutor também faz essa cirurgia, vamos falar um pouquinho sobre ela. Eu tive uma recuperação muito tranquila, sem nenhuma intercorrência, sem muitos edemas, inchei muito pouco. Mas isso se deve ao estilo de vida, né? Aos cuidados que eu tive pré-operatório que eu não tive na minha cirurgia anterior. Então, é notório para o doutor a recuperação, as clientes, as pacientes costumam elogiar assim, a recuperação com esse acompanhamento? O acompanhamento ele é bem, o resultado, perdão, é bem diferente. O resultado, eu digo não o resultado estético, mas o resultado do procedimento em si, da recuperação é bem diferente. Então, uma questão interessante que o Thomas levantou é esses cosmecêuticos, né? Então a gente fala, bota num nome genérico pequenas coisas que eu confesso para você que eu não dava muito valor para isso. Porque eu sou cirurgião, e cirurgião ele quer resolver, né? E aí quando começa, não, mas vamos colocar uma proteína assim, vamos colocar um elemento Y ali que vai melhorar. Na cabeça do cirurgião, isso poxa, nem precisa disso. Será que isso é necessário? Só que aí você, quando se depara com a prova na sua cara de que aquilo funciona, aí você tem que se render, né? E eu me rendi, assim, com muita felicidade, porque, né, eu sou aberto a sugestões. Então, hoje a gente vê assim, o paciente que tem tempo para fazer isso, certamente ele vai ter um pós-operatório melhor, uma experiência melhor. Muitas vezes eu tenho pacientes que querem operar já agora, ele vem agora para operar semana que vem, na outra semana, e não dá tempo de fazer isso, ou pelo menos tudo o que a gente gostaria. Mas a gente tem protocolos, o Luiz tem, o Thomas tem protocolos que, sim, dá para fazer em menos tempo. Mas quando ele tem esse tempo de preparo, e aí a gente coloca todos esses pequenos elementos somados, e aí eu vou usar a frase que o Thomas falou, você consegue fazer com que aquele ambiente, vamos chamar o ambiente, a pele, o tecido, aquele ambiente fique muito mais favorável para a cicatrização, para a recuperação, é muito melhor. Então, uma sugestão que a gente dá para as pacientes é que elas façam uma programaçãozinha de não deixar para ir na consulta muito em cima do momento que elas querem operar, porque dá tempo para elas passarem com todo esse acompanhamento e aí, certamente, elas vão ter um pós-operatório melhor, mas não só isso. Elas vão melhorar a vida delas como um todo, porque a partir do momento que ela passou com o Luiz e o Luiz conseguiu colocar na cabeça dela que ela não vai ficar só mais magra, mas ela vai ficar menos inflamada, ela vai ficar com mais disposição. Ânimo, mais disposição, mais foco, né, doutor? Ele coloca mesmo isso na cabeça da paciente. Coisa boa. Eu falo que o hormônio é vida. Né? Eu falo assim, olha, só sabe quem faz reposição. Então, assim, é vida. E suplementação também é outra coisa que eu não fico sem, né, doutor? Eu acho que só quem vive esses benefícios, quem colhe desses benefícios, pode falar, gente, o quão vale a pena. Eu não vivo sem mais. Meu esposo teve um câncer de próstata no passado, doutor, e ele fez uma cirurgia, fez por via robótica, e eu falei para ele, a partir de hoje, eu já fazia acompanhamento com a medicina integrativa há 4 anos. Falei, a partir de hoje a gente não compra mais remédio aqui em casa. A gente vai fazer acompanhamento com a medicina integrativa, a medicina do esporte, para que você tenha qualidade de vida, né? E é notória a diferença de ânimo, de disposição, quase não fica doente. E eu acho que isso, doutor,
acarreta muito na cirurgia plástica, porque é uma paciente bem cuidada, uma paciente que ela tá com as vitaminas lá em cima, né, doutor? Principalmente você que cuida do cabelo, tem que estar com as vitaminas em cima para poder. É igual o banquinho de colágeno. Consequentemente, ela vai ter uma resposta muito melhor a qualquer procedimento que ela vai realizar. Né, doutor? O corpo está pronto para se recuperar. E vai manter o resultado. E vai manter. Porque não é incomum você ver a paciente perder resultado, porque ela engordou de novo, porque ela relaxou, enfim. E esse acompanhamento que a gente pretende dar para os pacientes, de não só antes, mas depois, ela continuar tendo esse acompanhamento, essa avaliação controlada, isso é importante dizer, controlada por profissionais de alto nível, isso vai fazer diferença na vida delas. Não só na cirurgia plástica. A cirurgia plástica vai ser só uma parte da vida dela que melhorou. Né? E o resto? O resto não é comigo, é com eles. Talvez no fim elas gostem mais deles do que de mim, mas tudo bem. Sabe o que eu tô achando mais legal disso aqui? É ver, assim, o quão o doutor se atenta. Vocês se atentaram, né, gente, para oferecer uma medicina integral, olhar o paciente como um todo, né? Você vê, através de uma cirurgia plástica, você vai aderir a um novo estilo de vida. E vai cuidar como todo. Às vezes você tem um problema ali pré-existente já capilar, né, doutor? Já tá ali, já trata, já cuida. Eu falo que a queda capilar é uma dor de 99% das mulheres. Se eu estiver errado, né, doutor? Toda mulher, se não teve, vai ter um dia queixa de queda capilar. E hoje nós temos muitos artifícios, né, doutor? Para poder prevenir a queda capilar, desde a suplementação, como a mesoterapia também, o doutor realiza também na clínica. Realizamos a mesoterapia, o MMP, todos esses procedimentos com... Doutor, é verídico que a medicação e a anestesia, ela provoca a queda capilar? É o que eu disse, sobre as medicações, na verdade, a alteração do fluxo na região sensibiliza a área para poder ter essa queda, né, que a gente chama de eflúvio. É um eflúvio telógeno que dá depois de estresse, né? Então, isso mexer tem uma no ligação, fluxo, então. faz com que ele caia depois de algum tempo e que depois de 3 meses acaba voltando mais ou menos, né? Mas, como é individual isso, a gente tenta tratar cada um de uma maneira, porque pode levar a outros problemas mais pra frente, né? O doutor realiza algumas microcirurgias também, né, doutor? Sim. Quais cirurgias o doutor realiza hoje, dermatológica? As cirurgias ambulatoriais, né? Então, tirada de nervo, pequenos tumores, acropórnios, lipomas, né? Quando possíveis de ser feitos no ambulatório. Essas coisas. Biópsias de couro cabeludo, que está dentro dessa área da tricologia, que é importantíssimo, né? A gente para ter um diagnóstico. Vocês operam juntos? A gente opera, o Luiz, né, ele é de outra área da medicina, né? Então a gente não opera junto. O Dr. Thomas, sim. O Dr. Thomas, ele é um excelente cirurgião dermatológico. Ai, que então, bacana. ele faz cirurgias dermatológicas, tumores, enfim, é uma área que ele realmente atua muito bem. E aí ele também participa das cirurgias, né? Ele é um cirurgião, nos auxilia, uma super equipe aqui. Muita segurança. Então, doutor, nós estamos na era também das cinturinhas, né? Muitas mulheres procurando a remodelação costal. Quais são as indicações para esse procedimento? A remodelação costal, eu vou voltar um pouquinho só para colocar numa linha de tempo como é que foi que chegou a remodelação costal. Sim, acho válido. Porque é muito interessante. A ideia da remodelação costal é você poder diminuir a cintura de uma paciente, que é uma paciente mais reta, é aquela paciente que tem o quadril mais fino. Essa paciente talvez seja a ideal para a remodelação costal. Por quê? Porque ela não vai ter cintura nunca, ela nunca teve cintura. E ela vai continuar não tendo, pode fazer lipo, pode colocar gordura no bumbum. Por quê? Porque o corpo dela é mais reto, é aquele corpo mais masculino. Então, a remodelação costal tem, nessa paciente, a melhor indicação. Mas, como é que começou essa história? As mulheres queriam uma cintura mais fina. E aí faz a lipo, fica fininho de gordura, mas mesmo assim não consegue a cintura. Por quê? Porque a costela dá um volume ali. Antigamente, o que se fazia era a remoção da costela. Então, cortava, tirava a costela. Só que esse é um procedimento bastante agressivo,
ele é um procedimento mais arriscado e é um procedimento que gera problemas, por exemplo, porque a costela, as últimas, elas são usadas também de suporte para a respiração e também para a proteção de órgãos. Então, se você retira aquilo, você perde todos esses benefícios. E aí a evolução foi acontecendo e hoje nós temos a remodelação costal como talvez a última fronteira, eu digo, a última evolução. E sinceramente eu não estou vendo para frente uma evolução além dessa. Por quê? Porque nessa remodelação costal o que a gente faz são pequenos furinhos nas costas, como se fosse um furinho de lipo, e por ali a gente simplesmente faz um cortezinho na costela. Né, ou pequenos furinhos e depois a gente remodela, ou seja, a gente faz uma pequena fratura nessa região. Ou seja, a gente muda a posição da costela sem tirar ela de lá. Então, nós vamos manter a proteção dos órgãos, vamos manter o equilíbrio ali da respiração, só que ela está numa posição mais para dentro. E isso acaba dando uma cintura que você não tem outra forma de fazer. É a forma mais potente de a gente ter uma cintura. E a melhor indicação, como eu falei, é aquela paciente reta, aquela paciente com cintura fina, quadril fino. Essa paciente fica com uma cintura que de outro jeito você não consegue. E o pós, é tranquilo, doutor? Essa cirurgia, eu costumo dizer que ela é uma cirurgia que o índice de satisfação dela é maior do que o da prótese de mama, por incrível que pareça. Pelo menos na minha experiência. Porque ela não dói. É impressionante. Eu estou falando assim que não dói. Dói mesmo. É porque não dói. Gente, Não é dói. impressionante. E quando você fala assim, vou remodelar a costela, todo mundo, meu Deus, você vai tirar a costela. Já pensa que você vai ficar fraturado, vai ficar sem aguentar. Porque é diferente de uma fratura que você sofreu um acidente, tá, né? Sim. Ficar autoperfurável do que uma incisão igual Controlada. feita. Controlada. Exato. Então, primeiro, ela é uma cirurgia que não dói. Segundo, ela não te limita de nada. Você vai colocar uma cinta depois, que ela vai... essa cinta serve para você manter aquela costela na posição que você gostaria que ela ficasse. Você ajusta a cinta, a paciente mesmo pode dizer, não, eu quero um pouquinho mais. Ela aperta um pouco mais e ela vê a cintura que ela quer. Sim. E ela mantém aquela cinta por 30 a 90 dias. Daquele jeito. Então, ela tira para tomar banho e tal, mas ela mantém ela o dia inteiro e a noite inteira. Para que é essa cinta? Para que aconteça uma cicatrização naquela região que a gente fraturou. Cicatrizou, acabou, a costela está reposicionada. E depois ela vai ficar daquele jeito para o resto da vida. Então, primeiro, ela, como eu falei, ela não dói. Segundo, o resultado é um resultado que chama muito a atenção. Então tem que cuidar também, porque a mulher fica com uma cintura tão fina que todo mundo vai olhar para ela. Então, chama muita atenção. E ela se recupera muito rápido. Então, ela volta a fazer todas as coisas dela do dia a dia já na outra semana. E para atividade física a gente pede ali depois de um mês e tal, porque tem pessoas que exageram. Então, se for mais controlado, dá para ser antes. Mas então, ela tem tudo de bom que uma cirurgia tem para dar. Rápida, recuperação indolor, sem muito downtime, que a gente chama que é sem muito afastamento de trabalho. Enfim, e um resultado que realmente chama os olhos. Doutor Luiz, como que você enxerga os avanços da saúde do estado do Mato Grosso? Você já está há alguns anos aqui, me disse que é cuiabano, Chapecruz, né? Família daqui, saiu para estudar, voltou. Como que você enxerga de quando você formou para os dias atuais? Até, a gente vê até o manejo da cirurgia plástica, né? Com todo esse acompanhamento que nós não tínhamos antigamente, com esse olhar integral, com a preocupação do pré, do pós-cirúrgico, muita coisa mudou. Como que o doutor enxerga? Então, eu sou pé-rateado, né, como a senhorita falou, né? Sim, doutor. E formado há 15 anos, já há 7 anos aqui no estado de Mato Grosso, né? Com internet, viagens, atualizações em si. Nosso grande Vidal aqui, viajando para o exterior, sempre atualizado nos negócios da cirurgia plástica, né? E eu sempre se atualizando em São Paulo mesmo, né? Sobre soroterapia, medicações hormonais. E você pegou um aviãozinho aqui, em São Paulo a gente já tá, né? Sempre estudando Com certeza. E se atualizando. Conta um caso de sucesso para mim, de um paciente de vocês que vocês atenderam em conjunto, que deu muito certo. Que vocês, quando o doutor falou assim, realmente funciona o negócio do acompanhamento multidisciplinar.
Tá, então assim, foi uma paciente, né? Fazer reposição hormonal nela, né? Uhum. E aí ela mudou o estilo de vida, aumentou a massa magra, né? Fiz uma soroterapia prévia dele para diminuir o processo de síndrome metabólica, né? E aí ela teve uma composição corporal de gordurinha reduzida, né? E aí ela tava... As mamas não tava gostando bem, né? Aí eu indiquei o Vidal aqui para fazer a cirurgia de mama dela. E o resultado foi excelente. Conta aí, Vidal. Bacana. Não, e interessante, nesse caso, inclusive, a paciente veio consultar comigo Uhum. e a gente fez uma avaliação, fez uma descrição de exame físico, que a gente faz toda uma descrição, um planejamento. E aí ela continuou o tratamento, porque não era para aquele momento, né? Ela estava começando um tratamento com o Luiz, e aí ela veio comigo e tal, para ver a minha opinião e tal. E aí eu falei, a hora que você terminar, então você volta e aí a gente vai fazer tal cirurgia, então. E aí passaram-se alguns meses e ela voltou e era outra pessoa. Aí eu olhei e digo, Olha mudou o só. planejamento, mudou. Aham. E mudou mesmo, porque a mama dela estava diferente, né? Então, estava com menos gordura. Realmente a paciente estava muito melhor. E foi legal, porque se ela tivesse feito a cirurgia, depois ter ido no Luiz, feito todo o tratamento e tal, ela teria perdido o resultado. Uma casadinha de sucesso, ó. Seu trabalho vai valorizar o meu vai valorizar o seu. Opa, E outra coisa, só Bom para demais. complementar, É. o que ela adorou, ela falou que tava menos inchado, né? E ela adorou, tipo assim, a cicatrização dela ficou perfeita. É, mas um corpo desinflamado, né, doutor? Não tem jeito, ajuda. né? Oh, Ajuda e ajuda. muito. Doutor, a gente sabe que a dermatologia, né, cresceu muito e a tricologia em si também ganhou muito espaço. Houve um boom, acho que de uns 5, 6 anos para cá. Ao que se deve esse crescimento tão grande dessa área de dermatologia, da tricologia? Se deve crescimento. A tricologia ela é uma especialidade dentro da dermatologia, é um mundo à parte, né? Então, a gente fala que uma unidade follicular é um órgão, como se fosse um órgãozinho, né? Uhum. Então, ele é de... não difícil tratamento, mas ele é algo que você precisa ter uma dedicação para estudar. E as queixas são muito grandes, né? E o pessoal entendeu isso, né? Doutor, acha que O mais mercado entendeu especificamente... isso, além não é só a Aham, questão de, desculpa, mas de imagina. gostar da área, né? Porque é uma área maravilhosa. Mas o mercado entendeu isso. Então, o aumento de profissionais está relacionado muito a isso também. Doutor, acha que mais especificamente depois do Covid houve uma procura maior? Olha, a procura foi gigantesca, né? O Covid causava inflamações e quedas que a gente não via antes, né? Uhum. Era muito mais rápidas as quedas, né? Não dava assim 2, 3 meses para ter aquele eflúvio, né? Uhum. Poucos dias depois já começava uma queda Sim. brusca, às vezes levando até acelerando um quadro de alopecia androgenética, e a pessoa às vezes nem conseguia voltar àquela densidade que ela tinha. Então, a gente viu que tinha uma inflamação no bulbo capilar, entrava com alguns medicamentos específicos, mas acontecia bastante. Muito mesmo. Nós estamos também vivendo uma era de pessoas muito ansiosas, com nível de estresse muito elevado. Isso tem aumentado também as doenças do couro cabeludo, como a alopecia, por exemplo, né, doutor? Existe a alopecia androgenética, que é genética e hormonal, mas tem essas autoimunes, né? Que estão relacionadas assim a uma falha do sistema imune ali na região. E pode estar relacionado, sim, à questão emocional, né? A gente não tem não pode falar que né? Porque fisiopatologia, a gente não direciona a isso, mas a gente vê que ele causa mudanças de inflamação e hormonais na pessoa quando ela está estressada. Isso acaba causando, sim, a Perfeito. evolução. É um bate-papo com muito conhecimento aqui hoje, né? Cabelo, pele, cirurgia plástica, só coisa boa para vocês. Os três vão atender na clínica nova, já atendem na Harmonize hoje, né? Mas tem uma clínica nova sendo preparada com muito carinho para os moradores aqui de Cuiabá, de todo o estado, de fora do estado também. Fala um pouquinho dessa novidade para nós, doutor Vidal. A gente
identificou essa necessidade. A gente hoje atende, né, a Clínica Harmonize, é uma clínica que nós já temos ela há 10 anos. E é um lugar que eu gosto muito de estar lá, né? Foi onde eu comecei e é onde eu me sinto em casa. Entretanto, a gente percebeu a necessidade, né, de ter um espaço um pouco mais dedicado a esses cuidados de cirurgia plástica. Então, a gente optou, então, por montar uma nova clínica em que a gente vai atender somente esse tipo de paciente. O paciente que deseja realmente melhorar a sua qualidade de vida, deseja fazer a sua cirurgia plástica, cuidar do seu cabelo, entre outras coisas, porque realmente a gente pretende... falhou. Porque realmente o que a gente quer é dar uma exclusividade no tratamento para esse tipo de paciente, né? E por isso que a gente resolveu montar uma nova clínica. Muito bacana a proposta. Parabéns, viu, pela iniciativa de montar uma clínica voltada para esse autocuidado, olhar o paciente como um todo. Já tenho certeza que será um sucesso. Já é um sucesso, né, doutor? Porque nós comentamos aqui hoje uns cases de sucesso, algumas pacientes em comum. Doutor, bem-vindo, né? Equipe. Doutor, está há quanto tempo aqui em Cuiabá? 2 meses. 2 meses. Muito bem-vindo a Cuiabá, viu? E... obrigada, que o doutor venha mais vezes aqui no Dr. Cash. Doutor Luiz também, obrigada por ter participado conosco nessa noite. Doutor Vidal, quero que vocês deixem as redes sociais para quem queira acompanhar um pouco mais o trabalho de vocês, para quem queira ter mais informações, né? Qual o Instagram do doutor? @Dr. Vidal Guerreiro. Doutor Luiz. Luiz Souza. Doutor Thomas. Dr. Thomas Buissa. É isso, gente, ó. Buissa, isso aí. Gente, vocês que queiram acompanhar o trabalho desses grandes profissionais, basta vocês acessarem nos Instagrams que já estão aqui aparecendo para vocês. E lembrando que todos os 3 estarão no próximo mês, agora dia 19 de novembro, conosco, celebrando os avanços da saúde do estado do Mato Grosso. Doutor, eu sempre falo que o evento Selos da Saúde não é um evento de melhoras, de destaque, não é isso. É um movimento que nós criamos ano passado, cujo qual várias áreas da saúde, profissionais das mais diversas áreas, se reúne aqui em Cuiabá. São 19 municípios esse ano reunidos conosco para celebrar os avanços, né? A gente falou de muito avanço aqui hoje e a gente tem avanços nas mais diversas áreas da saúde e isso muito me orgulha porque a gente vê um novo Mato Grosso e a gente quer que todo o Brasil tenha os olhares voltados para cá, para a nossa medicina e para o nível de profissionais que nós temos aqui hoje. Fico feliz demais em ter aqui na nossa capital um profissional como o doutor, né, incansável na busca de conhecimento, como o doutor Luiz também, que a gente vê que é um médico muito estudioso, também está sempre em busca de inovações para proporcionar longevidade. Dr. Thomas também, né, cuidando aí da pele, do cabelo das mulheres, dos homens. Então, assim, a gente está muito bem servido aqui no nosso estado. E eu fico muito orgulhosa em estar à frente desse movimento para que a gente possa cada vez mais ter a valorização desses profissionais. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão, eu falo sempre que a informação não para por aqui. Nós demos o pontapé inicial, mas você pode continuar compartilhando, replicando essa informação que fica salva aqui no nosso canal. Convido vocês a nos acompanharem amanhã, a partir das 19h30, nesse mesmo canal. Até lá!